Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Sua Herança. Aqui a gente discute programação da sua herança e as formas de você fazer com que sua família não brigue nesse momento tão difícil que é no momento que a gente vai falar de herança. Trago hoje para vocês aqui sobre tipos de regimes de bens adotados no casamento e as consequências que vem a trazer a herança. Hoje a gente vai falar de regimes de casamento e suas consequências na sua herança e a programação, como ficaria a partir daí, certo? Temos 4 tipos de regimes de bens: o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação convencional ou absoluta e ainda o regime de participação final nos aquestos, nome diferente aí. A gente vai falar das 3 primeiras, porque além do regime de participação final nos aquestos ser pouco usado, ele se assemelha em muito com o regime de comunhão parcial. Então, nesse vídeo eu vou tratar desses 3 primeiros: o comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional ou absoluta. O regime de bens, quando ele é escolhido basicamente no momento imediatamente anterior ao casamento. No momento que se casa é feita essa escolha. Começo então pelo regime de comunhão parcial de bens. O que prevê o regime de comunhão parcial de bens? Presume-se então que no momento que as pessoas casam, cada um já tenha algum patrimônio, ou não, mas esse regime de bens, ele faz com que sejam comunicados, sejam considerados bens do casal, todos aqueles adquiridos após a união. Um imóvel adquirido, por exemplo, depois do casamento, nesse regime de bens, ele é um imóvel que pertence ao casal, não apenas a um dos nubentes ali, um dos casados. E por que é feito dessa forma? E por que é feita essa distinção? Porque tem relacionamento com a herança. Então faz bastante sentido a gente falar sobre essas diferenças do momento de constituição e como funciona. Então o regime de comunhão parcial acaba não se comunicando bens adquiridos antes do casamento. Há o outro regime, que é o regime de comunhão universal. Presume-se que todos os bens, sejam eles adquiridos antes ou depois da constância do casamento, eles são bens do casal. E com isso tem suas consequências também no momento da herança e também da separação. Mas a nossa ideia é frisar a herança. Então, todos os bens se comunicam. E além, por último, o regime de separação convencional ou absoluta. Esse é o regime de bens que os nubentes escolhem ali para que cada um administre seu patrimônio em separado. Também há uma diferença. Fala-se ali de separação convencional, que é aquela combinada entre os nubentes, e tem ali a separação absoluta, que ela é decorrente da idade pelo menos de um dos nubentes. Se a idade de um ultrapassar 70 anos, o regime obrigatório que essa pessoa vai se casar é a separação absoluta de bens. Por quê? Para resguardar direito de herança também. Mas como funciona a divisão propriamente dita em cada uma dessas opções de regime de bens? Não sei qual é a sua, mas eu sei que em uma delas vai se encaixar o que a gente está conversando aqui. Por que eu quero falar disso? Porque eu não quero que a sua família brigue. Então a gente vai esclarecendo algumas coisas para que você possa, com esse conhecimento, fazer escolhas melhores, mais acertadas sobre o seu patrimônio e a transferência desse patrimônio para seus herdeiros no futuro. O regime de comunhão parcial. Vou começar a falar então em caso dos nubentes ali, uma das pessoas venha a falecer. No caso da comunhão parcial de bens, presume-se que essa pessoa, na constância do casamento, houve bens do casal. Então, sobre os bens do casal,
sobrevivente, né, aquele que ficou, tem direito à herança, mas de que forma, né? Nesse caso de comunhão parcial, que o patrimônio é do casal, ele vai ter 50% deste patrimônio. E no caso da opção por regime de comunhão parcial, esse sobrevivente entrará como um herdeiro. Tem a parte 50%, mais a configuração desse cônjuge, né, desse sobrevivente, como se fosse um dos herdeiros, como se fosse mais um filho, na questão de divisão de bens, para ficar mais fácil em entendimento. Já no regime de comunhão universal de bens, funciona um pouquinho diferente. Também tem direito à meiação, esse cônjuge sobrevivente, mas ele não vai configurar como um herdeiro. Então ele não vai dividir parte da pessoa que faleceu com os herdeiros, terá direito apenas a 50% do patrimônio. No primeiro caso, entra como herdeiro e meieiro. No segundo caso, somente como meieiro. Já na separação convencional ou absoluta, pressupõe-se que os bens são separados, né? E realmente, somente aqueles bens comprovados que foram adquiridos pelo casal teriam que ser divididos ali. Para efeitos de entendimento geral, nesse caso de separação convencional ou absoluta, o cônjuge sobrevivente teria direito à herança? Sim. Como meieiro? Não. Ele entraria como se fosse um herdeiro. Ia dividir com aqueles herdeiros necessários. Por exemplo, filhos. Não tem direito à meiação, mas tem direito à herança como se fosse um dos filhos, por exemplo. São aí as diferenças básicas entre as opções de regime de bens e as suas consequências no momento de escolher os benefícios da herança. Qual o melhor regime de bens para o seu caso? Só você pode dizer. E quais as consequências aí dentro do seu casamento, caso o seu marido, a sua esposa venha a faltar? Como eu disse, né? Há sim a divisão, há sim o direito dessa pessoa receber parte, aqueles bens adquiridos na constância do casamento, mas tem uma diferença por conta do regime escolhido. Nem todos são escolhidos, como eu disse, pessoas acima de 70 anos não têm como escolher regime diferente daquele da separação total de bens. Não que ela não possa adquirir ou constituir um patrimônio em comum, mas o regime de bens escolhido não pode ser diferente daquele da separação total. E, como eu disse, o regime de bens escolhido tem tudo a ver com o tipo de herança que você vai deixar. E por que eu digo isso? Porque eu não quero que você e seus familiares tenham uma surpresa. Não quero que você deixe briga para os seus filhos. Quero que você possa, em vida, poder organizar a sua herança e, com isso, se precaver para que a sua família não brigue, para que o seu patrimônio ele venha ser preservado também na sua ausência. É bem importante conhecer como você pode fazer diferente, conhecer esses modelos, esses tipos de consequências do regime de bens, para que você possa escolher em um momento fazer um seguro de vida ou uma doação, um testamento, enfim. A programação de herança ela é algo que pode ser feito de várias formas. Conhecendo o tipo de regime de bens que você já casou, você pode já entender os benefícios ou as consequências caso um dos cônjuges, aí, um dos nubentes venha a faltar, como ficaria parte da divisão dos bens, por exemplo. Era bem breve o que eu tinha para trazer hoje, dos tipos de casamento, né, ou regimes de bens escolhidos e as suas consequências para a herança. Qualquer dúvida, deixe os comentários, vou ter satisfação em trazer as respostas. E se acha que esse assunto é importante para alguém, né, marca essa pessoa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.